Eu fui a Hannah e de alguma forma eu sinto que, obviamente, ainda sou ela, tenho muito dela. Eu tenho uma certa deformação profissional que eu já desisti de combater, gente. Enquanto todo mundo assiste uma série, um filme, uma novela pra saber se o casal vai ficar junto, como é que vai acontecer, né, a história, como é que vai desenrolar a história, eu fico olhando outra coisa, eu fico olhando a roupa, eu fico olhando os movimentos, né, a forma como os personagens falam, eu fico olhando, sei lá, tom de voz, eu fico olhando o cabelo, fico olhando a unha. E pra quem ainda não viu, o Off Campus, ele estreou agora no Brasil, não só no Brasil, né, mundialmente, e ele explodiu de um jeito que, gente, poucas séries gringas eu acho que explodem desse jeito. Na verdade, eu entendo que por conta da internet, acho que não tem muito mais padrão, né? Tem essas explosões, assim, de um jeito muito orquestrado quase, assim, é uma loucura. Mas reparou o que dominou a conversa nesse tempo todo? Eu sinto que foi muito mais sobre o estilo. Obviamente teve também um lado da conversa, né, sobre essa tal masculinidade quase utópica desse filme, mas fora isso, as pessoas querem saber onde comprar roupa, como fazer a franja da Ellie, né? A Ellie, nossa, o estilo dela e o que dizer então da réplica do vestido da J.Lo, né? No momento que tem a festa fantasia, como tem os memes por aí, é absolute cinema, né? A Ellie virou ela meio que uma it girl da série, merecidamente, obviamente. Mas tem uma coisa que ninguém comentou, ou pelo menos eu não vejo aí comentando, que é uma coisa que eu faço o tempo todo. Eu leio o personagem do mesmo jeito que eu leio clientes minhas. Eu trabalho com imagem, com estratégia de imagem, e eu não consigo desligar facilmente. Inclusive, eu percebo que eu já fazia isso antes mesmo de eu me capacitar profissionalmente. E faz total sentido, porque a caracterização de personagem é uma estratégia de imagem, só que com orçamento de milhão, né, gente? Com uma sala, com um planejamento, com profissionais, muitos profissionais atrás. Um figurinista ou uma figurinista boa, ele faz em escala o que eu acabo fazendo na consultoria de uma pessoa só, que é pegar a essência de alguém, né, o que elas são por dentro, e traduzir isso em algo que apareça antes do que da fala da pessoa, antes da pessoa abrir a própria boca, sabe? Então, por isso, pra mim, uma série, novela, filmes no cinema, eles me ensinam tanto sobre o poder da imagem. É como se fosse o meu ofício acontecendo na frente, assim, da câmera, sabe? Pra todo mundo. E em Off Campus, a figurinista Shaline, ela construiu duas mulheres opostas de propósito. Não duas roupas, mas dois temperamentos que ficaram muito claros com o figurino. E é isso que eu queria falar com vocês. É um dos assuntos mais importantes da minha parte profissional. E estudar temperamento, entender temperamento muda tudo, entendeu? A Hannah, ela aparece coberta o tempo todo, né? Ela tem o uso do cardigan, ela tem uma modelagem um pouquinho mais ampla, né? Que não mostra muito a silhueta. Tem a coisa de uma cor sol, cores mais sóbrias. O cabelo, ele é natural, ele não tem uma tintura, né? Não tem luzes. Ela quase não usa muita joia, e as joias que ela usa acaba sendo bem refinadas, né, douradas e com um tamanho, né, um tamanho menor. E principalmente no começo, pouquíssima maquiagem. E a própria figurinista, a Shaline, ela contou pra revista Elle que quando a gente lida com um trauma, a roupa às vezes vira armadura. A gente gravita pro que é confortável e seguro. E eu achei isso lindo e incrível, e como conecta com o temperamento, que na minha visão é uma personagem de temperamento analítico muito, muito, muito claro, assim, visualmente, obviamente, não só por essência, né? A Ali é o avesso. Ela é o animal print, ela é o brilho, ela é a argola grande, ela é a unha marcante, né? Ela tem unhas longas e com desenhos. O cabelo dela, né? Mechas, luzes, né? Muitas camadas. É um cabelo com muito movimento, né? Além da franja, é um cabelo com muito movimento. A Ellie se mostra mais confortável com quem ela é. Ela ocupa o ambiente inteiro. E é aqui onde eu paro de ver a moda e eu começo a ver o que eu faço no meu dia a dia. Eu trabalho com o método Face-Telling da Cris Alves. Sou formada por esse método. E esse método a gente lida e lê, na verdade, linha, forma, cor, que traduzem
um certo temperamento. Então, a figuranista, sabendo de informações assim ou não, ela acaba vestindo cada uma com o seu dialeto visual de um comportamento e um temperamento diferente. A Hannah, ela fala muito a língua do analítico, do temperamento analítico. O analítico é o perfil de estrutura, do controle, da profundidade. Ele é introspectivo, não necessariamente tímido. Ele é introspectivo, ele é reflexivo, ele é muito exigente consigo mesmo. Isso tá muito claro na Hannah. Ele pensa muito antes de agir, às vezes é até demais. Tudo nele é muito contido nesse temperamento. A linha é sutil, a paleta é mais sóbria, ele tem pouco ruído, sabe? Não por acaso a Hannah vem muito assim de cores como se fosse de uma cor só, ou modelagens que cobrem ela mais, as joias são mínimas, como eu falei antes, e o cabelo é natural. É uma imagem que organiza o mundo por dentro antes de se mostrar para ele. O analítico é muito disso também, ele demora para confiar, mas quando ele confia, ele se mostra meio que por inteiro. A Ali, ela fala a língua do expansivo, temperamento muito expansivo. O expansivo, ele chega chegando, sabe? Ele precisa trocar energia com o ambiente o tempo todo. Ele fala bastante, ama cor, ama brilho, o animal print. Ele ama movimento, ele ama tudo que é novidade. Ele costuma ter referências demais e querer usar todas elas de uma vez só. Por isso que às vezes parece que é uma... Se você vê as roupas dela, tem horas que ela tá usando uma estampa xadrez, com coisa de oncinha no meio e outras linhas. Então é meio que tudo pra agora, sabe? É um temperamento que expressa ocupando espaço. E a figurinista deu pra Ellie um vocabulário de imagem muito exato. Calor, pra mim, dinamismo e presença que não passa despercebida. Diga-se de passagem que a figurinista resolveu utilizar o vestido da J.Lo no momento lá, né, incrível da festa fantasia, e ela, meu Deus, ela tomou o ambiente, né? Isso tudo tem método por trás. A morfopsicologia relaciona linha, forma e proporção ao jeito do nosso ser. A face, né, o nosso rosto, é o documento mais honesto que a gente tem, que a gente carrega. Pelo método face-telling, a Cris fala, né, que é uma parte do corpo que tá sempre nu, né, que tá sempre exposta. E a roupa acaba sendo uma legenda que a gente escolhe para isso, para essa parte que tá praticamente nua. Mas o detalhe que me fez pausar a série não foi nenhuma das duas paradas no tempo, assim. Foi o movimento. Eu sei que teve momentos que elas estiveram paradas, né? Mas pra mim o movimento é que fez a diferença. Conforme a Hannah ela vai ganhando mais confiança, né? Ela vai se apaixonando, ela começa a pegar peças emprestadas do guarda-roupa da Ellie, se vocês prestarem atenção. E quem confirmou isso foi a própria figurinista mesmo. Na entrevista pra ela também fala. Pra ela é um momento muito bonito de amizade, onde elas começam a dividir roupas. Eu leio uma coisa a mais, uma camada a mais aí, entendeu? A imagem da Hannah, ela começou a mudar à medida que ela mudava por dentro. Antes dela saber nomear o que estava sentindo, a roupa já meio que sabia, a roupa já mostrava. A imagem mudou primeiro, entendeu? Então é exatamente isso que eu vejo em muitas consultas minhas. A cliente que mais chega em mim não é a Ellie. É a mulher que se adaptou tanto, por exemplo, a um país novo, a um trabalho novo, por ser talvez mãe, né, de primeira viagem. É uma versão que mais esperam dela, que um dia olhou no espelho e a imagem não batia mais com o que ela tinha virado. É muito comum ter essa desconexão, sabe, de mulheres que passam e me procuram. E migrar, então, é uma questão de perda de referência completa. Então, mudar de fase também acaba acontecendo isso. O corpo sabe antes da cabeça. A roupa começa a incomodar, o cabelo de sempre começa a aparecer de outra pessoa, sabe? Esse é o que a gente chama de ruído de imagem, quando o que parece por fora para de entregar o que existe por dentro. Eu já falei bastante disso aqui, na verdade, nos textos que eu tenho no Substack. Agora, uma defesa que eu preciso fazer, porque eu sinto que a internet não vai fazer. Eu faço ela de dentro porque, como eu disse lá no começo, eu fui a Hannah. A que pensava antes, a que se contia, a que guardava profundidade pra quem merecia. Todo mundo quer ser a Ellie. Os portais, as tendências,
os comentários que eu vejo pela internet, seja usada, seja it girl, copia a franja, a Ali maravilhosa. Ser contida é diferente de ter falta de presença. A Hannah não está apagada nos primeiros episódios, ela está protegida. Tem mulher cuja força ela mora no controle, na profundidade, no que ela escolhe não mostrar. No FaceTele tem uma ideia que eu carrego para a vida toda. A fraqueza, ela é uma face exagerada de uma força. A flexão profunda do analítico, se ela for levada longe demais, ela vira insegurança e ele vira indecisão. Ela te paralisa, entendeu? Mas a força, ela continua ali. Que é o que dá densidade, dá critério, uma presença que não precisa ficar gritando o tempo todo. Querer transformar a Hannah numa Ali é não enxergar que contenção também é uma potência, né? Se proteger também é uma potência. A questão nunca foi virar a Ali, foi a Hannah deixar aparecer uma versão dela que já existia e que estava esperando. Eu sinto que a reinvenção quase sempre começa assim, no que a gente veste ou deixa de vestir, antes da gente saber explicar, sabe? Eu vi a Hannah que se escondia, hoje eu deixo a versão minha, né, mais inteira aparecer. Inclusive, eu tenho de analítica e expansiva, eu tenho as duas personagens comigo. E eu parei de pedir desculpa por isso, sabe? É por isso que eu não consigo assistir série em paz, gente, filme em paz. Cada personagem bem construída, é uma aula sobre a coisa que eu mais acredito. Imagem é estratégia, não é vaidade. Então, eu queria devolver perguntas para vocês aqui. E eu, se você possível, colocar nos comentários aí embaixo. Você é mais Hannah ou você é mais Ellie? E você acha que sempre foi? Ler esse ruído entre quem você virou, que ainda aparece por fora, é literalmente o que eu faço em consultoria. Então, se você quer descobrir um pouco sobre esse universo e passar por uma consultoria comigo, por favor, só entrar em contato. Todos os links vão estar aqui colocados nesse vídeo. E uma curiosidade, só para fechar. A série, ela foi filmada aqui onde eu moro, em Vancouver. E eu acho isso também muito incrível.